Neste domingo, o MT Rural fala sobre os ataques de cigarrinhas nas lavouras de milho. É nessa fase de pendoamento da planta que o problema tende a aparecer mais. O primeiro trimestre do ano começou do jeito que as concessionárias de máquinas agrícolas desejavam, com muitas vendas. Revisão para cima. Novas estimativas da Conab e do IBGE aumentam as perspectivas para a safra de grãos. E uma das novidades da 10ª edição da Parecis Superagro é a discussão sobre a pecuária de corte na região de Campo Novo do Parecis. Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural nesta manhã especial de domingo. A gente abre o programa desejando, é claro, uma feliz Páscoa para você e para sua família. Um bom dia, um ótimo domingo de Páscoa. E para começar, o evento que marcou a semana, a 10ª edição da Parecis Superagro. A feira agrotecnológica de Campo Novo do Parecis apresentou produtos e movimentou negócios. Entre as novidades, os investimentos na pecuária e em culturas diferentes para a segunda safra. O canteiro experimental com grão de bico chamou a atenção dos produtores na Parecis Superagro deste ano. A região do Chapadão do Parecis é conhecida pela diversidade de culturas de segunda safra. E o grão de bico é uma aposta ainda em testes. Ele é a terceira oleaginosa mais consumida no mundo. O mercado brasileiro importa 100% do consumo do grão de bico. E é um produto que pode ser exportado para o mundo inteiro. Um estudo para saber se a oleaginosa se adapta ao clima da região do Parecis foi realizado antes dos primeiros cultivos. E de acordo com este engenheiro agrônomo que auxilia na pesquisa, os resultados foram positivos. E o grão pode se tornar uma cultura fixa em Mato Grosso. Esse clima da segunda safra do Campo Novo, praticamente na última janela de plantio, que é a janela do girassol e do feijão calpi, acreditamos que seja o ponto ideal para a cultura do grão de bico no estado do Mato Grosso. Ele vai ser começado a plantar em março do ano que vem. Acredito que em junho, julho do ano que vem a gente já vai ter alguma quantidade de grão para botar no mercado internacional. A feira, que começou com o objetivo de incentivar o cultivo da segunda safra na região, também tem espaço para pecuária. Além de um painel sobre o atual cenário do setor, teve leilão. Foram comercializados mais de 2.500 animais, movimentando cerca de 3 milhões de reais. Esse já é um número expressivo, mostrando que nossa região, que nossa carne é forte, né? E os números sempre foram muito bons. Dizem que aqui no Chapadão do Parecis tudo que se planta nasce, não poderia ser diferente. Plantamos a ideia da pecuária, ela nasceu. É uma grande diferencial, trouxe toda uma estrutura nova para a região. A Parecis Superagro chegou à sua 10ª edição. E como a região de Campo Novo sozinha cultiva mais de 1 milhão de hectares durante a segunda safra, não poderiam faltar os estandes com máquinas agrícolas. Desta vez, os carros de luxo também ganharam espaço na feira agropecuária. Alguns empresários aproveitaram os 4 dias da feira para vender e também fazer contato com possíveis clientes. Para nós é muito importante essa feira, que a gente consegue trocar informações com os produtores, né? Nós crescemos aqui no Mato Grosso mais do que o mercado, né? E a gente já está sinalizando as próximas vendas da safra 17 e 18 ainda melhores. Quem também aproveitou a feira para demonstrar o próprio trabalho foi o seu Ademar. Depois de anos estudando um projeto, ele conseguiu criar uma peça que melhora o rendimento no plantio. Trabalhei muitos anos na agricultura e troquei muitas vezes o rolamento do cubo do disco de corte, e foi pensando nisso que eu tive essa ideia de produzir um cubo que tem um diferencial, que é o eixo e também a vedação. Esse eixo, você consegue montar esse cubo e se a hora que ele der uma folga, você consegue ajustar ele para tirar essa folga
e aumentar a durabilidade dele. A feira é uma oportunidade também para os estudantes conhecerem melhor o cenário do agronegócio. Estou gostando, tem bastante equipamentos, né, que na região a gente só vê em propriedades, não tem em lojas, e os estandes de sementes e defensivos, né, bem interessante também para troca de informações. O bom desempenho do campo tem impulsionado os investimentos no setor de máquinas agrícolas. Pois é, as vendas aumentaram em todo o país, inclusive as de colheitadeiras, numa época em que normalmente a demanda costuma cair. O primeiro trimestre do ano reservou uma surpresa agradável para esta revenda de máquinas agrícolas em Rondonópolis. O faturamento foi 10% maior que no mesmo período do ano passado. E o bom resultado se deu inclusive por causa da venda de colheitadeiras, o que já não era esperado para o período. Teve um período ali de chuva no mês de fevereiro que o produtor, sabendo disso antecipadamente, começou a correr atrás de colheitadeiras para ele poder tirar o soja com velocidade para poder plantar a safrinha de milho. Como a gente trabalha com programação, a empresa estava preparada para essa situação, para grande procura num período atípico, né? Nesta outra empresa, a procura por máquinas e tratores foi tanta que houve a necessidade de contratar mais funcionários e o quadro de colaboradores cresceu 25%. Nós fechamos o primeiro trimestre com uma super safra, a maior safra dos últimos 30 anos, pode-se dizer. O produtor estava animado, confirmamos de que a nossa projeção foi maior do que o ano passado e fechamos o trimestre com um aumento realmente nessa faixa de 30%. O reflexo do aumento das vendas no estado e no país foi apontado no último relatório da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O número de novas máquinas agrícolas comercializadas em março foi 15% superior a fevereiro. Em relação ao trimestre, também os dados são positivos. O número de vendas foi 41% maior em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. Apesar assim dos preços do commodity tá baixo, a taxa de juros e o período para financiamento das máquinas ainda estão extremamente oportunos. Por essa super safra que ocorreu e que, com certeza, melhorando um pouco esse preço que está agora, ele já estava bem melhor e caiu um pouco, o produtor vai se motivar para fazer essa renovação de frota e essa nova aquisição. Depois do intervalo tem pecuária. Você vai conhecer os detalhes da proposta do Ministério da Agricultura que prevê a retirada da vacina contra a aftosa em todo o país até 2021. Está chegando a hora da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa, que começa em maio. Desta vez, todos os animais de mamando a caducando terão que ser imunizados. E neste período que antecede o início da campanha, o setor discute o futuro da pecuária brasileira. Em pauta, a retirada definitiva da necessidade de vacinar o rebanho contra a doença. A medida do Ministério da Agricultura busca elevar como um todo o status sanitário brasileiro, já que atualmente apenas Santa Catarina é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa sem vacinação. O calendário proposto divide o país em blocos, com diferentes datas para a retirada da imunização. O primeiro compreende os estados de Acre e Rondônia, que parariam de vacinar em 2019, com reconhecimento internacional previsto para 2 anos depois. Os demais estados da região norte deixariam de vacinar a partir de 2020, com reconhecimento em 2022. Os estados da região nordeste, com exceção do Sergipe e da Bahia, seguem as mesmas datas anteriores, 2020 e 2022. Mato Grosso e os demais estados da região centro-oeste, sudeste, também Paraná, Tocantins, Sergipe e Bahia, entram no 4º bloco, com o fim da vacinação proposto para 2021 e reconhecimento de status previsto para 2023. Os outros estados da região sul seguem os mesmos prazos.
É o reconhecimento internacional do trabalho que foi executado no controle sanitário do estado de Mato Grosso. E Mato Grosso passa a ter o carimbo no passaporte dos países mais exigentes do mundo, como é o caso do Japão, que só compram carne de países livres de aftosa sem vacinação. Para produtores, as mudanças são importantes e uma forma de reconhecer que o trabalho para erradicar a doença foi bem feito no campo. Em Mato Grosso, há 21 anos, não há registro de febre aftosa. Inicialmente, o produtor não tinha muita consciência, era refratário às vacinações. Infelizmente, os governos dos estados tiveram que multar esses produtores, mas com o tempo eles foram amadurecendo, conscientizando-se e a pecuária virou um negócio econômico de grande importância. Houve gastos muito grandes e, felizmente, nós vamos ter acesso aos grandes mercados. A nossa pecuária é de qualidade, temos boa carne e, consequentemente, temos que conquistar esses países. Antes que esse calendário entre em vigor, será preciso discutir o assunto com a participação do governo, agências de defesa agropecuária e pecuaristas. Em Mato Grosso, o reforço do controle sanitário na fronteira com a Bolívia deve estar no foco dos debates. Estamos desenhando um programa de carregamento e descarregamento de gado monitorado, colocando carro, colocando gente, sistema de rádio, informação, satélite. Então, o desafio é você investir na defesa sanitária e você ter uma vigilância que coíbe o trânsito irregular, o trânsito ilegal, diminuindo os riscos de uma reintrodução. Enquanto isso, é importante que as vacinações continuem. A próxima etapa é no mês que vem. Isso fará parte das avaliações do nosso futuro. A sorologia será feita ainda no ano que vem para ver o grau de imunidade da nossa vacinação. Então é importante que o produtor continue vacinando, que a gente atinja índices de 99%, como é feito todos os anos. E com o diferencial que nessa etapa são todos os animais, todo o rebanho bovino, de mamando, caducano, bovino e bubalino tem que ser vacinado. E o mercado do boi gordo continua sentindo os efeitos da operação carne fraca, embora de maneira mais branda que nas últimas semanas. Vamos a algumas cotações. Em Colniza, a arroba foi negociada por R$ 115,41. Em Juara, R$ 118,95 e passa dos R$ 121 em Nobres. E no próximo bloco, um problema que tem preocupado produtores de milho. É o enfesamento provocado por cigarrinhas contaminadas, que atacam a plantação. A gente explica daqui a pouco. Uma safra recorde ainda maior que a prevista. A afirmação foi feita esta semana pela Conab e também pelo IBGE, que divulgaram as novas estimativas para a produção de grãos no Brasil. Para Mato Grosso, a perspectiva também é otimista. Mais de 230 milhões de toneladas de grãos. A estimativa do IBGE aponta para um recorde nos campos brasileiros. Com a safra de verão praticamente concluída e a safrinha bem encaminhada, a previsão é otimista. O Brasil deve colher 6 milhões de toneladas a mais que o volume estimado há um mês e 46 milhões de toneladas acima do que foi produzido no ano passado. Esse ano, realmente, o clima foi o principal motivo para esse crescimento da safra, né? Nós tivemos um clima até agora muito bom, né? Um clima excelente, e também estamos comparando com o ano anterior, que tivemos o problema da seca, que afetou muito a produção na maioria dos estados. A previsão da Conab, que diferente do IBGE, não traz no mesmo estudo as estimativas para produtos como cana-de-açúcar, laranja e batata, também é animadora. O Brasil deve produzir quase 228 milhões de toneladas de grãos, 22% a mais que há um ano. Destaque para a produção de soja, que deve ultrapassar 110 milhões de toneladas. A safra de algodão também deve crescer bem, se aproximando de 1,5 milhão de toneladas de pluma. Para o arroz, a estimativa é de aumento, assim como para o feijão, que deve saltar de 2,5 milhões para 3,2 milhões toneladas em todo o país.
Já para o milho, segundo principal produto dos nossos campos, a Conab prevê uma safra cheia, depois da quebra registrada em 2016. Serão 91,5 milhões de toneladas, sendo que a maior parte virá de milharais como o do Vanderlei, cultivados agora na safrinha. Na fazenda dele em Campo Verde, a lavoura ganhou espaço. Ano passado era 1.300 hectares, esse ano foi para 1.430. Aumentamos a área toda. Como cabemos mais sem o plantio esse ano, comecinho de março terminou o plantio, então já enchemos a área toda de milho daí para aproveitar. Esta área aqui foi plantada no início de fevereiro e vai estar pronta para colheita nos primeiros dias de julho. Ela está saindo agora da fase de formação de espigas e, pelo que dá para ver, o tempo tem ajudado. Com chuva na dose certa e espiga bonita assim, a promessa é de boa produtividade. É um bom sinal. A espiga desse porte aqui é sinal que vai dar muito milho. De 20 sacos a mais do ano passado, né? Faz uns 125 sacos de milho esse ano, pelo que tudo indica. E se o clima continuar assim, né? Chovendo bem, Deus abençoar. E é baseada na esperança de uma produtividade muito superior à da última safrinha, que a Conab prevê colheita farta em Mato Grosso. Mais de 24 milhões de toneladas do grão, quase 30% de todo o milho produzido no país. Para quem vai ajudar a construir este resultado, produzir bem é a saída para diminuir a preocupação com o mercado do cereal, que está deixando a desejar. Ano passado nós não vendemos no preço alto, a gente nós vendemos na fase de 22, 23 reais. Mas esse ano está o máximo agora 16. O máximo que eu consegui vender é 16,50, 17 reais. Então baixou bastante, né? Tem quase 5 reais por saco e 6, né? Então esse ano vai ter que aumentar a produção para valer a pena. Além de ser responsável por quase 30% do milho produzido no Brasil, Mato Grosso também responde por 1/4 da produção nacional de grãos. Este ano devem sair dos nossos campos quase 57 milhões de toneladas, uma marca histórica. O preço do milho tem deixado os agricultores em alerta. Em quase todas as regiões do estado, os valores para o grão, que vai ser colhido em julho, estão abaixo do preço mínimo definido pelo governo, que é de R$ 16,50 a saca. Confira. No Médio Norte, o produto é negociado por R$ 14,40 em média. No Oeste, um pouco mais de R$ 15. E na região Nordeste, R$ 16,41. O milharal está aparentemente sadio e de repente começa a ficar avermelhado. As espigas não enchem como deveriam e fica difícil escapar do prejuízo. São sintomas comuns em casos de enfesamento. Doença causada por vírus ou bactérias que podem ser transmitidas por um inseto minúsculo e facilmente encontrado nas plantações já há algumas safras. A cigarrinha. O problema tem preocupado agricultores em vários estados do país. E aqui em Mato Grosso não é diferente. O engenheiro agrônomo Paulo Bettini desenvolve pesquisas em áreas experimentais de Primavera do Leste. Nos últimos meses, foram feitos diversos experimentos com diferentes variedades de milho. Nas plantas mais velhas, cultivadas a partir de dezembro do ano passado, é possível observar alguns problemas. Apesar de crescerem aparentemente normais, os pés passaram a ter folhas avermelhadas e espigas quase sem grãos. Algumas até tombaram. Para o pesquisador, isso é resultado do ataque de cigarrinhas do milho, a Dálbulos maides, que ocorreu ainda nas primeiras semanas depois do plantio. Estamos observando, dentro da estação de pesquisa, materiais lado a lado, que ocorreu a presença do enfesamento. A gente plantou esse milho mais cedo para fazer demonstrações de técnicas, né, científicas, e a gente então, por ter um milho mais estabelecido, a gente pôde perceber o problema com antecedência. Nas plantas jovens de milho é possível encontrar várias cigarrinhas. Segundo este pesquisador da Embrapa, elas podem causar danos somente se estiverem contaminadas. O ataque dela, o consumo da planta em si não causa prejuízo. Precisaria de uma quantidade muito grande de cigarrinhas. Então o problema dela é como vetor de doenças, algumas bactérias e alguns vírus. Sem contaminação, ela é um inseto comum que está se alimentando do milho. As
pesquisas mostram que a fêmea da cigarrinha pode produzir até 600 ovos durante os 45 dias que ela tem de vida. A dispersão dessa praga é muito grande. Em Minas Gerais, Goiás e na Bahia, produtores rurais já relataram nesta safra ataques e prejuízos severos nas lavouras de milho. Em Mato Grosso, apesar da cigarrinha não ser uma novidade, já ter sido identificada em safras anteriores, nesta safra não foram relatados grandes danos até agora. Isso porque é nesta fase de pendoamento que o problema pode aparecer. Provavelmente o produtor vai começar a observar esses problemas de enfesamento a partir agora dos próximos 10, 15 dias que o milho vai começar a estar no período reprodutivo dele. É o momento do produtor prestar uma boa atenção na lavoura, monitorar se está acontecendo sintomas de tombamento, de plantas pálidas, de plantas avermelhadas, que são sintomas de enfesamento. Então ele deve visitar a tua lavoura no momento de pré-pendoamento ou pendoamento para verificar se há ocorrência desses sintomas. As medidas de controle, principalmente para as próximas safras, vão desde a escolha de cultivares mais tolerantes e o tratamento de sementes com inseticidas, até mudanças nas datas de plantio, com a possível implantação de vazios sanitários para o milho, assim como já existem os períodos de proibição de cultivo da soja e do algodão. O plantio escalonado favorece a praga, porque aumenta o período de disponibilidade de alimento. Então, permite um maior número de gerações, maior número de cigarrinhas, assim eu vou ter um maior número de cigarrinhas infectadas com a doença. Pode-se fazer mão de algumas estratégias, como por exemplo o controle químico, ou até o próprio controle biológico, com o uso de alguns fungos que têm registro para controle dela. Além do controle, estratégias como, por exemplo, o controle do milho tiguera, o milho que sobrou da cultura anterior e que está presente na soja. A destruição desse milho, o controle com herbicida desse milho é muito estratégico, porque aí aumenta o período sem alimento para a cigarrinha. Outra indicação para os produtores é aumentar o monitoramento e até fazer pulverizações preventivas nas lavouras de milho, com até 45 dias, o que vai elevar ainda mais os custos para produzir o grão. O preço de defensivo aumentou, os preços das cultivar também aumentou em função das tecnologias que é embutida hoje nos materiais. O custo hoje ele não está baixando de R$ 1.900 a R$ 2.000 por hectare. Uma aplicação a mais ou duas, a gente tem relatos até de 3 aplicações aí, esse custo vai aumentar. Então geralmente a gente tem que produzir acima de 100 sacos para a gente empatar o custo hoje da cultura. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até o próximo domingo. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos!